Continuar gravando. Então, não me lembro mais qual era o exemplo que eu estava dando, mas é a mesma coisa que perguntar se as pessoas são vegetarianas na porta de uma churrascaria, certo? Então, eu estou sendo extremamente tendenciosa. Eu posso pesquisar 400 pessoas em Porto Alegre e dizer que não existe ninguém, 0% de pessoas vegetarianas em Porto Alegre. O que não é verdade. Mas onde é que eu coletei esse dado? Na porta de todas as churrascarias. E eu posso ter estratificado. Estratifiquei essa amostra em todos os bairros, por classe social, e fui na porta da churrascaria. Entendeu? Então, a coleta, a forma que é feita essa coleta, ela é extremamente importante. Eu não sei se vocês já foram pesquisados em época de eleição, em qual deputado você votaria, ou qual prefeito, ou qual governador. A coisa tem que ser feita de uma forma tão correta que eles não te dão uma listagem com os nomes das pessoas, eles te dão um disco. Os nomes dos caras que tu vai votar ou de quem tu vai escolher é um disco, é uma circunferência. Nessa circunferência, então, estão todos os nomes ali. Daí ele te dá de forma aleatória aquele disco. Quando ele te dá de forma aleatória, tu pode pegar em qualquer parte do disco. Então, qualquer nome pode estar bem na frente do teu olho ou pode estar mais na visão periférica, tá? E isso facilita com que tu não seja influenciado. Porque já se sabe o quê? E quando dá uma lista para uma pessoa ler, ele grava os primeiros nomes e os últimos. Os nomes do meio, a pessoa deleta, se é uma listagem muito grande, certo? Então, ele pode lembrar do primeiro e lembrar do último, ou dos dois primeiros ou dos dois últimos. E o meio ali ele acaba esquecendo. Por isso que essa coleta de dados, para que a pessoa se lembre em quem ela pode votar, é feita sempre num disco. E daí a pessoa... E outra coisa, a cor também influencia. Se tu coloca um candidato com uma cor quente e um candidato numa cor fria, ou seja, nesse disco o nome da Rosane está em vermelho e o nome do Matheus está em azul clarinho. Claro que as pessoas vão olhar o nome da Rosane que está em vermelho. Ou o nome do Maxwell que está em preto, por exemplo. Tá? São cores mais fortes do que aquelas que são um amarelinho, entendeu? Mesmo que sejam um cor de laranja forte. Então, isso também é uma forma tendenciosa, dependendo da cor que tu quer colocar. Isso tudo tem muito a ver com essa coleta, então tem que ser tudo muito trabalhado muito certinho. Certo? Vocês querem fazer algum questionamento a respeito disso? Tudo tranquilo? Bom, se não existe questionamento a respeito disso, nós temos ali depois alguns exercícios. Eu acho que são poucos. 6 exercícios, tá? Então, esses 6 exercícios, o que a gente pode fazer é, no final da noite, que sempre a gente termina as lives e sobram uns 20 minutos, vocês tentarem fazer esses exercícios nesses 20 minutos. Ou a gente fica no chat, ou a gente fica no grupo do WhatsApp, qualquer um dos dois. Eu posso fazer, tirar foto para vocês também e depois mandar pelo WhatsApp. Certo? No mais, tudo tranquilo? Bom, com isso terminamos o assunto 8 e começamos o assunto 9. O assunto 9 ele é bem gordinho, bem denso, tá? Eles são, acho que umas 8 ou 9 folhas aqui de arquivo em Word. Ele fala sobre medidas de posição e medidas de dispersão. E daí a gente tem que saber o que são medidas de posição e o que são medidas de dispersão. Medidas de posição são medidas que eu vou te dar um número e esse número ou esse valor ou essa posição é cravada. Então, eu estou falando de média, eu estou falando de moda e eu estou falando de mediana. Medidas de dispersão, média, moda, mediana. Tá? De medidas de posição. E medidas de dispersão, eu tenho desvio padrão, variância e coeficiente de variabilidade. Tá? Então, medidas de posição, média, moda, mediana. Medidas de dispersão, desvio padrão, coeficiente de variabilidade e variância. Média. Quantos tipos de média nós podemos trabalhar? Nós vamos trabalhar com 4 tipos de média essa noite, tá?
a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, a média harmônica e a média geométrica. E depois, ainda em medidas de posição, moda e mediana. Bom, a gente utiliza muito isso em gráficos também, tá? Então, eu gostaria de saber de vocês se vocês já viram essas 4 médias alguma vez na vida de vocês. A média aritmética simples é o que vocês fazem aí para saber se passaram, né? Que pega o grau A mais o grau B, divide por 2, se deu 7 ou maior que 7, tudo ok. Se deu menos do que 7, grau C para vocês. Isso é média aritmética simples. Média aritmética ponderada, ou como alguns chamam apenas de média ponderada, e tira a palavra aritmética. Não tem problema nenhum, média ponderada. Média ponderada é quando tem peso. Então, o que eu fiz? Eu fiz a nota do grau A de vocês composta de 3 coisas. Uma tinha peso 6,5, que foi a prova. Outra tinha peso 2, que foi um trabalho. E a outra tinha peso 1,5, que foi um outro trabalho. Certo? Então, eu ponderei, eu dei peso para cada uma dessas coisas. A média geométrica. A média geométrica é aquela média que tu vai trabalhar dentro de uma raiz, vai ser um produto, uma sequência de produtos aqui. Tá? E a média harmônica, o que é uma média harmônica? É quando tu quer pegar aquele sujeito que tem mais harmonia entre as coisas. Então, tu faz uma média harmônica, tu quer harmonizar. Tu quer que, por exemplo, o cara não tenha uma média muito elevada em uma coisa e uma média muito deficitária em outra coisa. Então, tu tenta pegar a média harmônica dele, o cara que esteja mais próximo. Então, por exemplo, URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela utiliza 2 tipos de média, a ponderada e a harmônica, para compor a nota do estudante que faz cada uma das provas. Então, por que média ponderada? Porque ela leva em consideração que o camarada que vai fazer uma engenharia lá, ele tem que ter um conhecimento muito elevado das exatas. Então, bloco de exatas ali, matemática, física e química, e a língua portuguesa, tá? Porque a língua portuguesa é considerada peso 3 para todos os cursos. Então, tem um peso maior essas disciplinas. Tem provas que vão ter peso 3, tem provas que vão ter peso 2 e tem provas que terão peso 1. Geralmente, quem vai fazer engenharia, prova que tem peso 1 é literatura, história, geografia, essas têm peso 1, certo? Peso 2, dependendo da engenharia, a química ou a física. E peso 3, matemática e português, certo? Só que, além de levar em consideração esses pesos, ou seja, a nota da tua prova vai ser multiplicada por 3 de matemática. A nota da prova de história vai ser multiplicada por 1, porque é peso 1 para ti. Além de levar em consideração os pesos, ele também quer um aluno harmônico. O que significa ser um aluno harmônico? Um aluno que saiba matemática, muita matemática, mas que também que não seja um desconhecido, por exemplo, em literatura. Ele tem uma inteligência e que todo o seu processo de desenvolvimento intelectual foi feito juntinho. Então, o cara que saiba a língua estrangeira, o cara que tenha conhecimento, que tenha feito leitura durante toda a sua vida, que goste de ler, um camarada que saiba geografia, que saiba história, certo? Então, não pode o cara chegar lá em matemática e gabaritar matemática e chegar na prova de história e acertar uma, 2 questões. O cara tá fora para hoje. Por quê? Porque houve um desnível de saber muito grande. O cara sabe muito uma coisa e nada da outra. Esse tipo de estudante para a URGS não serve. Por quê? Porque não tem harmonia no seu saber. A média harmônica ajuda nessa concepção, certo? É uma média que ela não é muito utilizada corriqueiramente, por isso que eu fico dando exemplos assim de como aplicá-la. Tá? O que a gente vai usar muito? Média ponderada e média aritmética. A média geométrica e a média harmônica, elas entram no processo, a harmônica até é utilizada mais na estatística e a geométrica bem menos. Mas eu botei tudo nessa apostila, já que a gente vai ver as médias, vamos ver todas as médias, certo?
Então, vamos lá. Tem que molhar aqui um pouquinho. Tá. Então, pegando aqui este assunto, eu falo sobre medidas de posição e começo com a média aritmética simples. Tá? Essa média aritmética simples, quando se fala em média em estatística, sempre se coloca uma barra em cima do símbolo. Então, pode ser um X barra, significa uma média. Tá? Qualquer coisa que tenha uma barra significa média. Então, para a média aritmética simples, eu poderia ter posto assim, ó, um X barra, simboliza a média, e eu vou pôr um A. Eu coloco A, em nenhum livro vai ter X barra A. Eu coloco A para que vocês saibam que eu estou falando de uma média aritmética. Tá? Porque depois vai ter harmônica, vai ser X barra H, média geométrica, X barra G, e assim por diante. A ponderada, X barra P. Tá? Como é que eu calculo isso aqui? Vai ser o somatório de todos os teus valores, então o somatório de XI, dividido por quem? Por N. Quem é o N? N é o valor do somatório de cada parcela que tu somou aqui, tá? Então, se tu somou 5 parcelas, teu N é 5. Tu tomou 9 parcelas, teu N é 9. Então, N é a quantidade de elementos que influenciaram nessa tua média aritmética. A princípio, gente, eu sempre dou essa média aritmética aí nas engenharias, pessoal da computação, arquitetura, sem problema nenhum. O problema é quando eu peço alguma coisa inversa, tá? Então, assim, se eu dou um exemplo qualquer lá, sei lá, eu tenho os seguintes valores, tá? Eu tenho os valores, sei lá, 6, 10, 12 e 16, e quero a média aritmética disso. Quando eu peço isso aqui, sem problema nenhum, tá? Eu pego 6 mais 10 mais 12 mais 16, peguei 4 itens, divido por 4. E daí eu tenho a minha média aritmética. Isso eu sei que vocês sabem fazer, tá? Isso eu sei que vocês sabem fazer. Então, isso aí, quanto a isso, não tem problema. 6 mais 10 mais 12 mais 16, 44, e não precisava nem de calculadora, de 411, né? Porque eu sei que vocês sabem fazer. O que eu me surpreendo foi quando eu peço o contrário. Quando eu dou o valor da média aritmética e pergunto quais são os valores que tem ali para formar essa média aritmética. Tá? E isso aí você tem que saber fazer. Então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa assim, ó, vou chamar isso aqui de exemplo 1, aqui exemplo 2, tá? Sendo a média aritmética igual a... Vou pegar um número melhor. Vou pegar um número muito quebrado aqui. Vamos pegar um número melhor. Sendo a média aritmética igual a 5, tá? E os valores que formaram são 6, 2 pontos, 6, 4, x e 2x. Dou um negócio assim, ó, só que daí eu escrevo de outra forma, coloco em forma de texto. Eu digo que eu tenho 4 valores, sendo que um é o dobro do outro e os outros 2 é 4 e 6. E a média produzida foi 5. Quais os 2 valores desconhecidos? A MK esbutear do bolso. Vocês têm dificuldade para fazer esse negócio, tá? Tanto isso em média aritmética simples, quanto em média aritmética ponderada.
tá? Aí eu vejo que tem um probleminha. Como é que eu faço isso aqui? Criaturinhas, coisas fofas da engenharia. Só monta a equação. Isso aqui vai derivar uma equação de primeiro grau, isola a variável e acha o valor do x. Simples assim. Isso é questão primária lá, tá? De criança de 6º ano. O que tu vais fazer? A média aritmética é assim. Soma esses valores que tu tem. 6 mais 4, mais o x, mais o dobro daquele cara. E divide tudo isso aqui por 4. O que tu tens que fazer primeiro? E passar esse 4 aqui para cá. Então, vai ser 5 vezes 4, que vai dar 20. Soma isso aqui, vai dar 10, mais 3x. Somou as duas variáveis. Então, tu tens 20 menos 10 igual a 3x. Chegaste à conclusão que tu tem quanto aqui? 10. 10 divididos por 3 é o teu x. Quanto é que é o teu x? 3,33. E qual é o outro valor ali? Quem era o teu 2x? 6,66, aproximadamente. Assim que tu vai fazer, tá? E alguns devem estar dizendo assim, não, ela está nos tirando. Impossível que a gente não saiba fazer isso. Pessoal, é possível. Só que daí eu não dou tão claro assim, eu dou em forma de texto e vocês se atucanam totalmente, tá? Então, quando eu tenho uma variável assim, a ideia é equacionar e isolar. Simples. Simples assim. Certo? Essa é a média aritmética simples. Alguém quer fazer alguma consideração? Querem fazer alguma pergunta? Ou posso passar para a média aritmética ponderada? Senhora, uma pergunta, mas nada a ver com a questão. Probabilidade tem prova institucional ou grau B é normal? Normal. Obrigado. Se salvou, né? Então tá. Vou passar para o próximo. Vocês gostam de fazer as provas institucionais, gente? Não muito. Eu imaginei. Aí quando eu falei que não tinha, tu deve ter dado assim um espírito de alívio, né? Eu vi ali no grupo que vocês vão fazer curso de férias. Conseguiram fechar a disciplina? Sim. Ah, que bom, né, gente? Porque como são muitas cadeiras, de repente engrena aí nas férias e faz uma e já se livra desta, né? Menos uma para fazer no próximo semestre. É um jeito de fazer o curso andar mais rápido, né? No meu curso nunca tinha curso de férias. Bom, média aritmética ponderada. Então, média aritmética ponderada, x barra p, para a gente saber, vai ser o quê? Aqui vai ser o somatório do xi com pi. O que significa isso? Que cada número vai ter um peso dividido pelo somatório dos PIs, dividido pelo somatório dos teus pesos. Essa é a fórmula da média aritmética ponderada. Então, vamos supor que tu tenhas lá uma prova. A prova tem peso 6,5. O trabalho 1 tem peso 2. E o trabalho 2 tem peso 1,5. Foi assim que a gente fez a composição do nosso grau A, ok? Dentro disso aqui, o que aconteceu? Vamos supor que o cara lá na prova tenha tirado, vou escrever de vermelho, tá? O cara na prova tenha tirado que nota? O cara tenha tirado 4 notas. O cara no trabalho tenha tirado 0,8. E nesse outro trabalho aqui tenha tirado 0,9.
Como é que eu vou fazer a composição da nota desse cara? Ou posso tocar assim, ó, tudo por 10, tá? Ele fez, para ficar mais fácil da gente pensar aqui, ó, a professora colocou tudo sobre 10, as notas dele. Esses dias, gente, isso que foi, veio a calhar, assim. Esses dias tem um colega, que é professor de vocês também, ele faz tudo fracionado e ele dá devolutiva sobre 10. Só que ele divide, o trabalho vale tanto, a prova vale tanto, acho que nem tem prova, é tudo trabalho. Só que ele dá todas as notas sobre 10. E ele foi questionado esses dias por alguns estudantes que não conseguiam entender a composição da nota. E daí ele veio para mim, gato, não ensina média ponderada para essas criaturas em estatística? E daí eu passei vergonha ali, né? Pô, como é que o cara não sabe o que é uma média ponderada? Se por acaso essas notas fossem dadas todas sobre 10 e esse cara na prova tivesse tirado que nota? A nota desse camarada na prova foi de 6. A nota no trabalho foi 6,5. E a nota nesse trabalho foi 8. Qual é a média que ele vai ficar no grau A? Essa é a pergunta. Bom, qual a média que ele vai ficar no grau A se o trabalho, a prova valia 6,5, ele tirou 6. Se o trabalho valia 2, ele tirou 6, valia 2, não, tinha peso 2, ele tirou 6,5. Se o outro trabalho tinha peso 1,5, ele tirou 8. Que nota? Será que esse camarada vai passar? Será que ele ficou acima de 7? Bom, vou usar. Média ponderada. Média ponderada vai ser a nota vezes o peso. 6 vezes 6,5. Mais a outra nota, 6,5 vezes 2. Mais a outra nota, 8 vezes 1,5. Dividido pelo somatório dos pesos. Não vai me somar as notas aqui, ó. Somos pesos. 6,5 mais 2 mais 1,5. Certo? Então, quando tu fizeres isso aqui, a média ponderada deste indivíduo foi 6,6,5. 39. Mais, aqui, 6,5 vezes 2, 13. Mais, 8 vezes 1,5, 12. Dividido por 10. Então, 39 mais 13 mais 12 dá 64. Divididos por 10, 6,4. Esse cara não passou. Ele ficou abaixo da média. Certinho? Viram como se faz? Aí, ok? Aqui tudo tranquilo. Então, agora vamos pegar um outro exemplo. Um exemplo onde eu te dê a média ponderada e te peça alguma coisa em relação a isso. Certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui e vou escrever um enunciado. Para vocês verem como vocês acabam... Posso apagar essa parte aqui, gente? Tranquilo? Tá. Pode apagar. Hã? Pode apagar. Ah, tá. Pensei, não pode, daí eu já parei. Tá. Aqui, ó. Vamos imaginar que tu tenhas isso aqui, ó. Vamos pensar assim.
Olha aqui, ó. Sendo a média ponderada igual a 7,2, ou seja, o camarada ficou com 7,2. Tal que as notas foram 3, 4 e 9 e os pesos 1, 2 e X. Determine o peso da última nota. Eu quero saber quem é esse X aqui. É isso que me interessa saber. Quem é esse camarada? Certo? Então, jogo aqui, ó. Média ponderada 7,2. Então, as notas e os pesos sempre devem vir respectivamente. Ou seja, o primeiro peso é referente à primeira nota, o segundo peso referente à segunda nota, e assim sucessivamente. Certo? Então, 3 vezes 1, mais 4 vezes 2, mais 9 vezes x, que eu não sei quem é. Sobre o somatório dos pesos. Quem são os pesos? 1 mais 2 mais x. E daí tu tens que encontrar o valor desse x aqui. Ok, 7,2 é igual. Isso aqui vai dar 3, isso aqui deu 8, isso aqui deu 9x. E aqui embaixo, 3 mais x. Isso passa para cá multiplicando. Então, 7,2, abre parênteses, 3 mais x é igual 3 mais 8, 11, mais 9x. Distribui aqui. Então, vai dar 21,6 mais 7,2x é igual a 11 mais 9x. Equaciona. 21,6 menos 11 é igual a 9x menos 7,2x, certo? E aí? Vou apagar aqui em cima para continuar fazendo. O que vai ocorrer aqui? Isso aqui deu quanto? 10,6. Igual a 1,8. 10,6 divididos por 1,8 vai ser o peso que tu estás procurando. (5,888). Então, esse teu peso vai ser aproximadamente 5,889. Esse é o teu peso. Alguma dúvida aqui? Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Sim, agora está tranquilo. Tranquilaço? Então, bora lá. Querem tirar um print aí da tela? Uma fotinho? Vou apagar para a gente ir para a média geométrica. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Acho que mais uns 8 minutos, né? 9. Acabou de me dar o cartão aqui dizendo que eu tenho 10 minutos. Tá, vou apagar então. Média geométrica. Eu gostaria depois de agendar um espaço com vocês para pensarmos sobre o nosso trabalho do grau B, tá? Eu não sei se vocês já tiveram alguma posição da instituição, como vai ser até o final do semestre. Você já tem esse retorno? Não, por enquanto ainda não. Então, eu tenho a dizer para vocês que o que a gente está vendo por aí, tá? Não é um retorno oficial da instituição, mas como eu trabalho em outros lugares e a gente acaba sempre lendo e vendo tudo que o governador posta, ele posta toda segunda, às vezes terça-feira, eu acho pouco provável que a gente volte à normalidade até o final do semestre. Pouquíssimo provável. Tá? Eu acho que já dá para ir programando igual o grau A, né, senhor? Tá, então o que nós vamos fazer é o seguinte, ó. O grau A, a gente teve 2 trabalhos que vocês fizeram e postaram. O grau B, o trabalho vai ser de produção. Tá? Então, preciso que vocês formem grupos, e daí eu vou fazer um grupo com vocês, a gente vai se organizar em grupos de Zoom aqui, para que vocês façam uma pesquisa. A ideia é que vocês façam uma pesquisa. Então,
o que que eu quero? Eu vou dar uma olhada aqui em todos que entram em todas as lives e eu quero que vocês façam grupos assim, ó, de 4 mais ou menos, tá? De pessoas que têm afinidade, vão ali no grupo do WhatsApp e já comecem a se organizar, porque nada do que vocês vão fazer é necessário sair de casa ou se encontrar. A ideia é que não precise o convívio pessoal, mas que vocês possam desenvolver ou no Zoom ou no Teams. O Teams é ótimo para quando tem até 4 pessoas, ele é ótimo, tá? Vocês têm que usar essa ferramenta aí de acesso ali no Moodle, tá? Agora, para uma aula muito grande, vocês dizem que fica ruim a qualidade, né? Bom, vocês já montem esse grupo e já pensem numa proposta de pesquisa. Qual será a pergunta? Qual será a variável? Qual será o questionamento? Em que área vocês querem fazer esse levantamento de dados? Certo? Isso eu preciso que vocês tenham essa ideia até a próxima aula, para que vocês me deem um retorno. E daí a gente começa a elaborar grupo a grupo, organizar vocês em grupo, para que eu consiga estruturar esse trabalho melhor. Certo? E daí este único trabalho vai valer 3,5, que vocês terão que apresentar. Certo? Ficou claro? Certo. Como assim apresentar, professora? Como é que a gente vai fazer daí? Eu não estou aqui apresentando, vocês vão ter que apresentar. Então, vocês vão ter que... Aí vocês vão entrar, a câmera vai ficar em vocês e vocês vão falar. A gente vai dividir a tela, se vai ser 2, 3, vocês vão ter que apresentar a proposta do trabalho. Vão ter que compartilhar a tela, vão ter que nos mostrar qual foi o levantamento. Antes, vocês vão ter que me mandar o documento por escrito, certo? Eu vou ter que estar com toda a pesquisa pronta, vou fazer leitura prévia dessa pesquisa, e daí a gente vai marcar uma noite de apresentação das pesquisas e dos levantamentos que vocês fizeram. Entendeu? É a Maria Paula que falou comigo, né? É a Camila. Camila, não estou enxergando Camila aqui, não aparece, porque eu me botei no telão agora, e daí eu não vejo. Entendeu, Camila? Aham, tá, entendi. Tá? Não te preocupa, vai dar tudo certo. Tem que dar, né? Alternativo. Vai dar tudo certo. Aí, peso, tu sabe já, senhora? Hã? Peso, nota, tu já sabe? Acabei de dizer, 3,5. Ah, tá. Ah, beleza, não vi. E a prova 6,5. Tá. Tá? E daí, assim, ó, na apresentação do trabalho, todos têm que estar presentes, todos o componente do grupo tem que apresentar, certo? Porque a apresentação do trabalho não é uma apresentação assim, ó, 3, todo mundo tirou 3. Não. A nota da apresentação do trabalho é individual, tá? Bom, média geométrica. A média geométrica é uma raiz enésima do produto de todos os termos que tu tem. Então, tu vai ter x1 vezes, x2 vezes, até o x enésimo. Então, tu pega todos os valores que tu tem, faz uma multiplicação e extrai a raiz enésima. Se tu tem 6 elementos aqui se multiplicando, a raiz é uma raiz sexta. Se tu tem 4, é uma raiz quarta e assim sucessivamente. Certo? Então, se eu quero tirar uma média geométrica desses números aqui, ó. Sei lá, 6, 2, 12 e 4. Então, a média geométrica disso aqui vai ser raiz quarta, porque eu tenho 4 elementos, de 6 vezes 2 vezes 12 vezes 4. Vai dar 144 vezes 4 ali, né? Isso é horrível. Isso aqui vai dar 576, raiz quarta desse cara é 4,899. Certo?
deu 9,8 e alguma coisa. E eu fiz o arredondamento na terceira casa decimal usando o nosso critério de arredondamento. Certo? Doutora, tem algum exemplo prático desse aí, da geométrica? A média geométrica é xarope, porque não é muito aplicado aqui na estatística, tá? Só estou dando, como eu disse lá no início do componente aqui das médias, que as médias que são mais relevantes para nós é a ponderada, a aritmética e a harmônica. Mas como eu estava falando em média, eu ia dar a geométrica junto nesse ensejo aí. Mas ela não é utilizada aqui, tá? Tá. A média harmônica, não sei se vai dar tempo ou se vai cair dessa live, mas vamos tentar. A média harmônica, deixa eu ver. Aqui dentro do coisa, eu acho que eu também não coloquei nenhum exemplo prático da geométrica. Falei de moda, média, mediana, mas não botei nada. Bom. A média harmônica é o seguinte, tu vais pegar o N, que é quantas parcelas tu tens, tá? E vai dividir 1 sobre a primeira, mais 1 sobre a segunda, mais 1 sobre a enésima parcela, certo? Então, quando eu tenho essa média aqui, geralmente ela é assustadora, porque ela é uma fração sobre outra fração, e é 1 sobre. Mas se vocês olharem aí, vocês têm uma teclinha dentro da calculadora científica de vocês, que é 1/n ou 1/x ali. E já vai dar 1 sobre. Só digita o número e aperta, e já vai dar a divisão ali. Tá? Então, fica mais fácil de calcular a média harmônica. A média harmônica é a seguinte, quando é que a média harmônica vai ser pequena e quando é que a média harmônica vai ser maior? Ela é maior quando esses números são mais próximos e ela é menor quando esses números são mais distantes. Quanto mais distante for cada um desses teus itens, menor o valor da tua média harmônica. Certinho? Tá? Outra coisa, agora não vou dar nenhum exemplo aqui, porque eu acho que já vai terminar o nosso tempo e daí vai me cortar o meio. A gente tem 20 minutos e a gente volta com a próxima live às 9 da noite, tá? Então, 20 minutos aí de intervalo, às 9 a gente volta. Se vocês quiserem já ir fazendo alguns exercícios, eu já vou passando esse videozinho aqui para MP4 e já estou postando lá no Moodle de vocês. Certinho? Querem fazer alguma pergunta? Tentem fazer isso aqui, então. Ó. Vamos ver se dá tempo. Quero saber a média harmônica desses números.